Obrigado, senhor presidente André Santos. Cumprimento o senhor e todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes no plenário, público que nos acompanha através das redes sociais, TV Câmara, trabalhadores da imprensa, assessores, todos que estão aqui acompanhando a nossa luta do dia de hoje. Eu venho hoje nesse pequeno expediente, presidente, trazer um relato muito triste, mas infelizmente é uma constatação de quem gosta de natureza, gosta de passear no parque, o meio ambiente, que é tão importante para a saúde de todos nós, né? Desde criança, adolescente, o adulto, o idoso. E as pessoas que frequentam o Parque do Carmo, infelizmente, têm tido a condição de constatar o avançado estado de abandono e de deterioração do nosso querido Parque do Carmo. O segundo parque maior da cidade, mais importante da cidade, ficando apenas atrás do Ibirapuera, porém numa condição que, se hoje a gente fosse fazer um comparativo com o futebol, é um grande time na zona de rebaixamento. É um grande parque, mas com o abandono total e jogado às traças com falta de investimento. Fiz esse paralelo com o futebol para dizer o tamanho da minha tristeza. Como morador lá da Zona Leste, ali de Itaquera, ao caminhar no parque todos os dias, a gente vai encontrando cidadãos que pedem a nossa ajuda para dialogar com o prefeito para poder tentar salvar o Parque do Carmo. Um parque que tem a sua fauna muito bonita, que tem lá frequentadores idosos. Lá no Parque do Carmo acontece Lá no Parque do Carmo acontece aquela festa da cerejeira, que é nacional, né? Todo mundo conhece, maravilhosa. Esse ano tem novidade, inclusive. E agora eu tenho a oportunidade de passar algumas fotos para vocês verem. O gradil do Parque do Carmo, em alguns pontos não tem. Em outros pontos, ele está todo deteriorado, quebrado. Ali é uma região de prostituição. Às vezes acontece gente entrando para dentro do parque para fazer essas coisas como um todo. Naquela região ali também, a gente às vezes se depara com usuários de droga entrando para dentro do parque. Recebemos relato do bombeiro que vivem tendo que ir atrás de focos de incêndio que nascem a partir da entrada de pessoas não autorizadas no período da noite ali, que acende uma fogueira, acende uma bituca, enfim. E esse é o estado do Parque do Carmo. Eu estou falando isso porque a cidade de São Paulo tem muito dinheiro em caixa. Todos nós sabemos, nós somos vereadores, a gente acompanha a execução do orçamento e sabemos. E a gente quer que o dinheiro seja empregado na cidade, nas necessidades da nossa cidade. Não tem sentido a gente ter dinheiro parado no banco, gerando lucro e juros para os cofres públicos, e o Parque dos Carmos nesse estado. Banheiro não funciona direito. Não tem torneira, muito deles. Os brinquedos das crianças quebrados. Lá a iluminação do parque vive dando problema, principalmente por uma tal de cabine primária que vive dando pau. Teve uma época que o parque ficou 2 meses sem energia elétrica. E, infelizmente, miséria pouco é besteira. Não é só o Parque do Carmo. O planetário do parque, quando chove, chove mais dentro do que fora. Aqui a gente que frequenta aquele planetário vai lá dialogar com os moradores. Ali tem com os trabalhadores, tem equipamento de última geração dentro daquele planetário. Equipamento que nem a Europa tem, mas correndo o risco de cair uma gota d'água e acabar com tudo. Até a cabine de energia do planetário do Carmo é desviado por uma garrafa PET que fizeram lá uma gambiarra para poder evitar que queime, que dê choque em todo mundo lá. Estou falando porque tem fotos disso que a gente conseguiu e está demonstrando aqui para vocês. O dinheiro da prefeitura é para investir em retorno ao poder público. Então a gente pede que o prefeito Ricardo Nunes utilize o recurso da prefeitura também para investir no nosso Parque do Carmo. A gente não quer o sucateamento do parque para ter o argumento de vender ele depois, de privatizá-lo depois. A gente não quer. A gente quer a recuperação do Parque do Carmo. A população clama por isso. Clama, inclusive, por um investimento, vereador Eli, do mesmo porte que vai ocorrer agora no Parque do Serete, vereador Salles. O Parque do Serete, que é um parque esportivo, mas fica no Tatuapé, está recebendo um investimento da prefeitura de 24 milhões de reais. E o nosso Parque do Carmo não tem grade quase. Planetário
tá as traças. O Parque Fazenda do Carmo, também se anda lá, aquela margem toda do Aricanduva, um bom pedaço ali, sem ter a condição de proteção. Na Jacopêssego também. Não tem a mínima condição de proteção, que é a tela, é a grade. Então nós viemos aqui exigir, em nosso mandato está lançando um movimento na cidade, na Zona Leste, para exigir do prefeito investimentos no Parque do Carmo, do porte que ele vai fazer lá do Tatuapé para o Parque do Serete. O prefeito Ricardo Nunes, que quando eu tenho que vir aqui eu venho e falo, e quando eu tenho que vir cobrar, eu venho e cobro. Então eu estou aqui hoje cobrando o prefeito, para que ele tenha a condição de ver a situação do Parque do Carmo, tenha a condição de contratar um bom projeto Parque do Carmo e que faça um investimento do tamanho que vai ter lá o bairro do Tatuapé, que tem que ter esse investimento sim, um bairro nobre, de classe média alta, mas nós também da periferia queremos e exigimos respeito. Parque do Carmo pede socorro, SOS Parque do Carmo, investimento já do porte que outros parques de bairros ricos recebem. Esse recado que eu queria deixar hoje, presidente, e solicitar que o senhor autorize o envio das notas taquigráficas do meu discurso para a Prefeitura de São Paulo e para também o secretário, para o prefeito e para o secretário de Verde, que eu tive a oportunidade de falar com ele no dia que eu tive uma reunião com o prefeito. Obrigado, presidente. Solicito aí o envio das notas taquigráficas. Está atendido o pedido de Vossa Excelência, está deferido. Por acordo de liderança,